Fala, Thiago, tudo bem? Ótimo, Henrique, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer você estar batendo esse papo aqui com o Empreender a Mais, né? Como eu te expliquei, esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que querem começar o seu negócio e tenho certeza que você contando a sua história aí no empreendedorismo, com o seu negócio, tenho certeza que vai ajudar essas pessoas que querem começar o seu negócio também. Tá joia? Tudo de bola. O intuito é esse, né? E vamos para cima compartilhar um pouquinho. Legal, gratidão mesmo. E antes de começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é o Thiago? Para o pessoal te conhecer. Vamos lá, né? Tiago é hoje, né? Hoje, um pai de família, casado com a Beatriz, pai da Elisa, da Manuela, que mora em Pindamonhangaba desde 2001, né? Nasci lá em Diadema, São Paulo, e aí com aquele boom de transferência de indústrias, né, para Pindamonhangaba, meu pai ele foi transferido para Confab e a gente veio. A cabeça do meu pai ele veio para ficar um ano, né? Falou, fica um ano e aposenta. Mas quem conhece Pindamonhangaba nunca mais sai, na verdade. Concordo. E estamos aí até hoje, né? Já passou muita coisa, já aconteceu muita coisa, mas estamos aí hoje. Legal, bacana. E você tá com quantos anos, Thiago? Hoje eu tenho 32, hein? 32? Bem novinho ainda. Bem novinho, muito novinho. E o Thiago, e qual que é o seu negócio hoje? Só pra gente ir entendendo aqui. Vamos lá. Hoje eu tenho uma distribuidora de medicamentos veterinários, né? Então a gente faz o abastecimento, a gente faz a distribuição de todos os pontos de venda no Vale do Paraíba, Litoral Norte, sul de Minas Gerais, região sul Fluminense, Alto Tietê, onde a gente faz a distribuição de medicamentos veterinários, veneno dono sanitário, parte de vacinação dos cães, gatos, bovinos também, né? E atende também os banhosos, por aí vai. Então, provavelmente, se você já matou barato na sua casa com algum medicamento, se você está no Vale do Paraíba, saiu aqui da MedVet para a loja que você comprou. Ah, que legal. É Vet que chama o seu negócio? E MedVet Animal Distribuidora. Tem outras empresas dentro desse grupo, né? Mas a principal mesmo é a MedVet, que faz a distribuição. Ah, que legal. E faz quanto tempo que você tá com o seu negócio? Ela fundou em, ela fundou em julho de 2010. A De gente está indo aí para o 2010? 13º ano. E em 12 anos já no mercado. Nossa, então você começou ela quando você tinha 20 anos. A história do início dela, daqui a pouquinho, quando você perguntar, a gente vai dar sequência, mas é uma história muito louca. Mas Aham, quem mas vê hoje, pode contar. hoje a Medvet, ela se tornou a segunda maior distribuidora do Vale do Paraíba e ela está entre as 10 maiores do estado de São Paulo, né? Mas como isso começou foi muito engraçado, porque eu tinha 20 anos, né? E eu falo muito que teve muito a ver com meu pai, sabe, Henrique? Aham. Porque eu não gostava muito de estudar, tá aqui. Olha o erro que eu cometi na minha vida. Eu gostava muito, mas só que meu pai, ele obrigava eu a ou estudar ou trabalhar. Então eu fazia o Senai, acabei o Senai ali, eu trabalhava durante o dia numa casa de ração, eu tinha trabalhado em vários outros lugares. Primeiro meu pai começou fazendo eu trabalhar com 12 anos de idade. Olha só. Aham. Você começou com 12? Com 12 anos eu comecei no Lava Rápido ali do Lesta, né? Depois eu fui entregar folhetos e tal. Então, sempre tive que trabalhar. Aí, nessa fase da minha vida aí, dos 20 anos, quando eu fundei a Meditech, eu trabalhava na casa de ração e por eu não querer estudar depois do horário, meu pai falou, tá bom, você não precisa estudar então, mas só que você tem que trabalhar 18 horas por dia. 18, 17, você vai ter que fazer alguma coisa. Se descansar, você não está na hora de descansar. Né? Você Aham. vai descansar depois, agora não. Então, você tem que fazer alguma coisa. Então, eu saía às 6 horas, eu tinha que trabalhar em alguma coisa. E aí eu arrumei um trabalho de motoboy. Olha a volta, mas dá para chegar onde que chegou. E aí eu trabalhando de motoboy, um dia eu bati a moto, arrebentei meu pé, machuquei muito. Falei, puxa vida, né, cara? E agora? Quando eu fui voltar a trabalhar, a minha mãe ela ficava com medo,
todo dia que eu saía, ela, ai meu Deus, se meu filho cair, se ele machucar e tal, tal, tal. E eu vendo aquela aflição da minha mãe, eu falei, cara, preciso fazer alguma outra coisa. Porque eu não Uhum. podia parar, meu pai não permitia. Ele falava assim, não, não quer estudar, você tem que fazer alguma coisa. Então, sei lá, você vai pintar a casa todo dia, então você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, puxa, aí o que eu pensei? Eu tava na casa de Bacão, né? Onde eu aprendi muito ali, onde eu aprendi a base. Lá eu me destaquei muito aprendendo medicamento veterinário, gostava disso. Ah, ali E aí você eu já falei, cara, vendia, eu então. Ali você já isso, foi vendia ali o que que eu você vende hoje. isso, ali eu descobri o ramo do medicamento, né? Eu Hum, trabalhava dentro da casa de ração atendendo em tudo. Então eu vendia. Só que eu comecei a me destacar demais, assim, acima uhum. da média, mas pela paixão que eu tinha. Aí já é um princípio que eu deixo para todo mundo. Tudo que você é apaixonado, você quer. Se Legal. você não tem paixão, muda o que você está fazendo, porque é a paixão que gera fruto. É a Que legal. paixão, você tem que estar com sangue nos olhos, tem que dormir e acordar pensando naquilo, né? Uhum. Então, aquela paixão que eu tinha no medicamento veterinário, ali no balcão, fez com que eu crescesse muito em conhecimento naquela área. E aí eu comecei a comprar medicamentos de atacados e vender em volta ali, porque aí eu poderia vender em volta. Então, eu com a permissão do sentido patrão, né, ele me Uhum. ajudou no início a comprar o produto que eu pagava para ele, porque eu não tinha CNPJ. Que bacana. Eu pegava, ele me ajudou muito. Eu comprava e atendia as lojas em volta. Então eu visitava as lojas ali e eu ensinava as lojas. Olha só, eu com 20 anos, tinha lojista com 40 anos de loja, eu ensinava a eles algumas coisas que eles não sabiam e eles compravam de mim, né? E aí começou aqui em Pinda, na hora do meu almoço, e aí eu preparava à noite, meu pai via eu preparando, ele ficava tranquilo, já Aham. estou fazendo alguma coisa. Aí daqui eu fui para Moreira, de Moreira eu fui para Roseira, de Roseira eu comecei a atender a Aparecida. Quando chegou em Guaratinguetá ali, eu tive que me desligar da loja e enfiar de cabeça na distribuidora e aí ela está aí até hoje. Então, você começou o seu negócio, que é hoje, já tem 12 anos, por uma situação que seu pai não queria que você ficasse parado na. Você já trabalhava, mas não queria que você ficasse parado também nos horários vagos, né? Queria que você estudasse, mas você não queria estudar. E seu pai falou, "Não, mas precisa fazer alguma coisa." Começou com motoboy, mas teve um acidente e depois entrou no seu ramo, que é de hoje, e começou a vender os Exatamente. medicamentos. Que E interessante, cara. aí o bacana é que, tipo assim, eu não enxergava aonde poderia chegar, né? Mas e por eu não enxergar, eu acredito até que foi um ponto positivo, né? Ali a visão não era de águia ainda, a visão era de galinha, sabe? Só olhava para Aham, baixo, aham, não tinha estendido a visão. Mas só que isso não fez com que eu tivesse tanto medo, mas só que aí conforme foi passando os anos, vem os desafios e vem o peso de você não ter estudado e adquirido conhecimento também, né? entendi. Então, ali no início, no começo foi bacana mesmo, tipo assim, primeiro mês, segundo mês, foi bacana, mas só que um negócio, quando ele é pequeno, Henrique, você até consegue tocar ele com uma administração mais ou menos. Quando ele se torna médio caminhando para o grande, se você não estiver com uma administração 100% alinhada, ele quebra. Pequeno Aham. você mantém, médio para grande você quebra. E aí foi nesse meio período aí que eu tomei alguns sustos. É. Isso demorou quanto tempo para ela você entender que ela ia tomar uma proporção assim maior do que você imaginou ou que você nem tinha imaginado, né? Quanto tempo demorou Ó, esse período aí? olha, muito bacana isso, porque quando eu fazia as vendas, né, eu estava na rua, tal, tal, eu entendia que eu dominava tanto o que eu vendia, que qualquer pessoa que eu sentasse para conversar sobre aquela pasta de medicamentos que eu estava, eu conseguiria vender. Então, eu ia na loja já com a convicção, eu vou vender, não tinha dúvida. Eu tive muita garra, desde novo, quando eu era molecão logo, até depois. E isso parte de mim, assim mesmo. Então, eu tinha certeza. Mas só que quando estava assim, na minha cabeça estava assim, enquanto eu conseguia atender todo
o meu limite. Então eu vou conseguir, quantas pessoas eu consigo atender por dia? Ah, Uhum. tá, são 6 lojas, 7 lojas, então tá. Então, eu achava que o meu teto era esse. Porém, quando eu comecei a contratar vendedores, ali depois de 3 anos e meio, 4 anos, eu comecei a contratar vendedores, eu vi que eu estava conseguindo replicar o que eu fazia. Uhum. Quando eu Entendi. comecei a replicar, cara, quando eu comecei a replicar, eu falei, cara, isso aqui não tem limite, cara. Porque não pode estar parado, a empresa tem que funcionar sozinha. Mas só que tem que Uhum. ter um líder, onde as pessoas olham os espelhos, né? Aham. E quando eu vi que eu conseguia refletir neles, eu conseguia ensinar, eu conseguia direcionar, e eles faziam a mesma coisa, eu falei, cara, não tem limite. Que bacana, Foi cara. aí. Que legal. Foi aí que. E aí você falou que você estava trabalhando na casa de ração, né? Começou o seu negócio, o seu ex-patrão, né? Te ajudando ali. Ele que teve o apoio, assim, de fazer o aporte, te dar a grana do início, comprar os produtos, foi isso? Não, nunca tive, você acredita? É. Olha como é que começou. Eu nunca tive. Por isso que eu falo para você, Henrique, a primeira coisa que você tem que ter para empreender é coragem. Não adianta você ser fraco. Tem que ter Uhum. coragem. Tem que Uhum. ser fraquinho. E tipo assim, se a gente pensa, nossa, Thiago, vai ser, meu Deus, falando que não pode ser fraco, não dá. Porque, e outra, qualquer um pode despertar essa coragem aí. O que a gente precisa fazer? A gente já nasce numa cultura de escassez. A gente passa, às vezes, a gente vive, às vezes, a infância, vive algumas fases da nossa vida. É muito difícil. Quando a gente chega na fase adulta, a gente fica com a nossa mentalidade lá de trás, porque a gente sofreu, porque a gente passou. Né? Aham. Mas eu, até como cristão que sou, eu não posso acreditar que eu tenho uma vida medíocre. Eu acredito que eu Aham. nasci para dar certo. Então, na Entendi. hora que a gente não é verdade? Então, na hora que a gente tira essa mentalidade de escassez, a gente vai abrindo para coragem, vai abrindo para coragem. E ali no começo, ele não me ajudou comprando, mas só que eu comprava com 30 dias para pagar, e aí eu tinha que vender, porque ou eu vendia, mas também se eu não tivesse coragem de fazer a compra, eu não começaria. E aí eu acredito assim que tem fase para você dar errado, não é verdade? Mas Tem quando é sim. um assunto que tem fase para você dar errado, então você tem que passar por elas, cara. Porque Uhum. será que o que você está fazendo hoje é exatamente o que é para você fazer? Não adianta colocar a culpa em outras coisas também. Primeiro, você tem que estar dominando o que você está fazendo, tem que estar estudando, tem que estar dormindo menos mesmo no início. Tem que estar, não adianta querer ficar dormindo até tarde e falar que é difícil. Não. Então a gente precisa ter essa coragem, ter essa garra, mas também saber ser difícil. Então no começo eu não tive aporte, eu comprava, pagava depois de 30 dias e por aí foi. Aí Entendi. foi antecipando. Então você teve a visão que esse negócio, né? Eu sempre falo que. Eu falo não, eu modelo isso do Flávio Augusto, né? Que ter visão, coragem e competência depois, né? Para empreender tem que ser assim. Eu coloco o quarto que é o sempre pensar no próximo passo, né? Eu chamo o quarto pilar de o próximo passo, que é o que faz o negócio prosperar. Mas aí você teve a visão, falou, ó, esse negócio dá certo, né? Você foi vendo o mercado ali, aí depois teve a coragem de colocar o que você tinha e correr, e ir para vender. Você já tinha competência de vender também. E o seu negócio foi escalando. Aí depois de 3 anos Foi, você aí foi. começou o treinamento para fazer uma equipe de vendas, né? Para você ampliar o seu negócio. Mas conta um pouquinho dessa fase aí do quando você começou até os 3 anos, que você viu que podia escalar. Como que foi os seus desafios? O que você pode contar pra gente e para quem está assistindo aqui, que está nessa fase também, que é essa fase de 1 até os 3 anos é bem complicado, né, cara? É bem difícil. E para a pessoa não desistir, ela precisa, né, ter várias coisas certas, várias coisas corretas ali, um plano legal. Mas conta um pouquinho dessa história aí. Quais foram os desafios? O que você pode contar? Vamos lá. Como o intuito do canal até ajudar, abençoar aí, novos empreendedores, né? Ajudar você aí com a sua família até estar empreendendo. É muito importante você ficar ligado nessa hora, porque assim,
O Sebrae fala que 85% das empresas, era 90%, já caiu para 85%, que bom, né? Elas fecham nos 2 primeiros anos de vida. Então é muita coisa. Isso significa que a gente precisa prestar atenção em alguma coisa, né? São duas coisas que a gente tem que prestar atenção aí. O que acontece com essas 85 e o que acontece com essas 15? Né? Na época, eu vivendo tudo isso, eu não entendi. Hoje, aqui, olhando lá para trás, eu posso ajudar, a gente está aqui para ajudar você a entender o que você não pode fazer lá atrás. E por que essas pessoas desistem, né, essas 85%? Porque alguns pontos. O primeiro, que eu considero como primordial, é que não aguentam esperar. Uma empresa que no início dela ela ainda não tem uma estabilidade. Então, acontece algumas coisas assim. O seu faturamento, se você faz venda, a não ser marketing digital, que também é outra coisa, é outro nicho. Mas dentro do nicho de compra e venda, distribuição, comércio, algo assim, você nos 2 primeiros anos você não tem uma estabilidade. Se você está no início do seu negócio, você sabe o que eu estou falando. No mês você fatura tanto, no outro mês você não fatura nada. Aí no outro mês você fatura 10 vezes, no outro mês... Só que quando passa um tempo, isso vai se tornando mais uma régua reta com poucos níveis de crescimento ou declínio, né? Dependendo do trabalho que você está fazendo. Mas geralmente é no crescimento ali, né? Então, você precisa ter certeza que você vai passar por dores, mas as dores não podem parar você. Eu, no início, quando eu estava ali no comecinho ali, no começo é legal, você começa a vender e tal, mas quando você começa a fazer um barulhinho dentro desses 3 anos, todo mundo olha para você. Então, se você está montando... enquanto você não está fazendo nada relevante, ninguém está preocupado com você. Quando você começa a fazer algo, começa a fazer um barulho, o seu negócio começa a estabilizar, o pessoal vê que você não desistiu, as pessoas começam a olhar para você. Nessa hora, provavelmente você vai ser o atacado, não é verdade? Sim, às vezes você vende alguma coisa, o pessoal vai ver que você não desistiu, você manteve constância, vai abaixar o preço para querer combater você com o preço. Vai olhar na sua página para ver o que você vende. O pessoal olhava o que eu vendia e via, comprava, quem tinha mais poder aquisitivo, comprava 10 vezes mais que eu e vendia mais barato. E aí o que acontece? Nesse caminho, Henrique, eu ficava pensando assim, cara, puxa, esse negócio eu acho que ele não vai muito longe. Tipo assim, eu comprava essa água aqui, ó, e vendia ela por R$3, aí vinha um gigante do meu lado, que eu já estava fazendo barulho, e comprava e vendia por R$1,50. Entendi. Comprava 1000 vezes mais. A concorrência já estava isso, se apertando. Você sabe que isso... Exato. Agora, uma dica de ouro. Você sabe que a concorrência tem desespero de constância. De constância. Desespero. Perfeito. Desespero. Quando você se mantém constante, você continua ali no meu ramo, eu continuo visitando, eu continuo fazendo... Não, mas o cara ele não está comprando mais. Eu continuo visitando, se é quarta-feira, toda quarta-feira eu estou lá, toda quarta-feira eu estou lá, na outra quarta-feira eu estou levando uma costa para o meu cliente, na outra quarta-feira eu sei já que uma parte da minha margem tem que voltar de brinde para o cliente, sempre tem que se atrair para estar comigo. Eu começo a semear naquele cliente, eu vou colher alguma coisa lá. Porque quem está vindo só com o preço, uma hora, cara, não vai mais fazer diferença, porque as pessoas ainda são interpessoais. Elas querem relacionamento, não é? Uhum. Então, quando você se mantém constante, eu me mantive constante, Henrique. Eu continuei visitando, eu continuei. Aí, quem está vindo para derrubar você com preço existe. Porque fala assim, essa área ali, quando a empresa é muito grande, não tem uma visão assim individual de cada um, eles pensam assim, aquela área ali não está fluindo, não está indo como eu pensava. Por quê? Porque tem pessoas constantes lá. Então, o maior segredo dessa fase dos 3 anos, que eu acredito que fez eu continuar, foi eu não ter parado pela enxurrada de coisas que apareceram para mim. Um financeiro mal organizado, mês que eu não vendia nada. Eu estava no início, estava conquistando cliente aí. E mais, concorrente tentando. Então, isso fez eu meio que quase parar, mas eu continuei. Quando você continuou, o concorrente desistiu. Falei assim, vamos para outra área, vamos atacar em outra área, porque ali já tem alguém. Entendeu? Tiago, você olhando assim para trás, o que você acha assim? Você falou da constância, né? Por que você teve constância? Por que você não parou? Por que
que você tinha essa constância? O que tinha por trás disso? Qual que era sua missão por trás disso? Sim, por dois motivos, né, Gui? Quando eu comecei a fazer o que eu tinha paixão, e aquilo ali me gerava tanto prazer, eu descobri que se eu fizesse outra coisa, eu não seria tão feliz como fazendo o que eu fazia. Então, o foco da Perfeito. vida é o quê? Não é ser feliz. O foco da vida é ser feliz. Não Uhum. adianta, eu posso conquistar tudo, mas se eu não tiver uma felicidade interna, eu vou conquistar. Existe, Perfeito. né? Não adianta. Uhum. Então, aquilo me produzia felicidade. Então, eu estava atrás da minha felicidade, fazendo algo feliz. E segundo, uma coisa fantástica também, que eu adquiri também muito por conta do meu pai, também mesmo falta de estudo, tudo, mas me direcionava muito, era o foco em poucas coisas. Eu não desisti, Henrique, porque eu não tinha o foco de, se não der certo isso, eu vou partir para isso. Se não der certo isso, eu vou partir para isso. Se não, mas e se eu fizesse isso, se eu fizesse isso? Quando eu entrei no ramo de medicamento veterinário, eu coloquei um tapa-olho na minha vida. E eu falei É, assim, é medicamento veterinário. não É tinha medicamento. projeto B, né? Era só o projeto A mesmo e o único. E não Entendi. tinha opção de não dar certo, cara. Tipo assim, eu pensava assim, ó, se não dá certo, beleza, eu coloco as coisas no meu carro, continuo vendendo, em porta em porta, em loja em loja. Mas eu não tinha falta de foco, era só aquilo. E eu não deixava também, porque quando eu tinha, eu acho que eu vou introduzir ração, eu acho que eu vou introduzir brinquedos. Entendi. Eu falava assim, não posso colocar o foco em outra coisa, porque já tá dando certo. Começou a dar certo, é só manter o foco e continua. Eu também vejo que isso atrapalha muitas pessoas, né? De não, de querer assim, porque às vezes o foco não é você dizer não, né? É você também saber falar o sim, né? Para essas oportunidades que vão aparecendo, né? E quando você tem um negócio, vai chegando mesmo, vai chegando várias oportunidades que você tem que entender, né? Ficar ali pensando, mas as pessoas quando querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, às vezes acabam não fazendo nada bem, né? Então, você falou que talvez você não desistiu, ou não, talvez não, de certeza você não desistiu, primeiro, que amava o que estava fazendo, então você estava fazendo algo que te fazia feliz, e isso, então é bem tranquilo, né? Continuar. E outro, ter foco ali na questão de manter o seu negócio, uma única opção, não ter plano B, seguir no plano A, e você acredita que foi essas duas situações aí que fez você não continuar, né? Ter constância, né? Exatamente. Eu acredito em que há 13, 12 anos atrás, fosse hoje, eu não sei se eu teria mantido esse foco, porque hoje, cada dia que você abre o Instagram, tem uma oportunidade nova para você. Tem Certo. algo para você pensar. Aham. Então, o empreendedor de hoje, né, ele, às vezes, é mais difícil ter foco do que há 12 anos atrás, né? Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar, né, Henrique? Se você começou uma coisa, isso está dando certo, tem que ter muito cuidado com a ganância ruim. A ganância boa, ela vai te levar em lugares altos. Agora, a ganância ruim, ela pode destruir você, cara. Então, você começou com um negócio que está dando certo, cuidado com o seu foco, cuidado com outras coisas. Seja aberto, né, como você falou, a oportunidades, mas sempre atento para ver se você não está tirando o pé do que está fazendo certo. Legal, que bacana, cara. Show de bola. Tô aprendendo bastante aqui e tenho certeza que as pessoas que estão assistindo estão aprendendo bastante também. E como foi assim a questão, o que eu sempre vejo assim conversando com empreendedores, né? A questão do apoio assim. As pessoas elas querem apoio de pessoas que estão do lado para começar o seu negócio. E normalmente não vem porque as pessoas de certa forma elas não têm a sua visão, né? Não vê o que você está vendo e elas gostam de você, então tem medo de você se prejudicar e talvez não apoia por causa disso. Como que foi assim essa parte assim do apoio que você teve? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente aí. Bacana. No início, né, como eu disse, eu tive o apoio ali do meu ex-patrão na loja, mas até um momento onde eu comecei a comprar bastante. Porque quando eu comecei a comprar bastante, eu comecei a atrapalhar ele na lista
de imposto, né? Então, eu ia subir a lista dele de imposto e eu Uhum. não poderia. Então, nesse momento, eu tive que abrir o meu CNPJ. E quando eu saí, o apoio dele foi bacana até. Quando eu saí, ele falou para mim assim que se eu não desse certo, eu poderia voltar. Então, você fica tranquilo, você fica Que com o coração bacana. ali em paz, Quanto tempo demorou fica isso? tranquilo. Quanto tempo durou assim Eu pra você fiquei sair? trabalhando, eu fiquei 2 anos Dois trabalhando anos? com os dois. Entendi. Nesse tempo, Henrique, eu cheguei a trabalhar 22 horas por dia, às vezes. Você Entendi. acredita, cara? Tá aí, pessoal, pra você No, que, né, acha que tá trabalhando 12 horas, 15 horas, no começo é ralação mesmo, né, cara? É relação porque eu juntava tudo, eu saía, eu não tinha almoço também, nessas 22 horas. Eu falo porque na hora do almoço é a hora que eu efetuava a venda e eu só comia um salgado, voltava para a loja. Porque eu tinha um certo medo, né, de sair e não dar certo. Então, quando eu saí, eu tinha esse apoio, mas também eu tinha que cumprir todas as obrigações. Não podia chegar 10 minutos atrasado no almoço. Não podia fazer nada. Então, tinha todas as obrigações que eu cumpri certinho. O apoio que eu tive foi muito dos meus pais e depois ali em 2014 quando chegou a minha esposa, né? Eu sempre costumo falar, o provérbio já diz, a esposa ela pode levantar como derrubar um homem. Quando ela chegou, aí a minha visão foi ainda mais aumentada, porque ela era de São José dos Campos e eu só fazia o fundo do Vale do Paraíba. Quando na época, namorada chegou, ela começou a falar, por que a gente não vende para São José dos Campos? Eu falei, poxa, é muito grande. Aham. Olha a cabeça, é muito grande, sei lá o que. Ela, não, vamos tentar tal. E aí, como ela conhece tudo lá, eu comecei a sair com ela em São José. E aí foi a hora, porque hoje, 35% do meu faturamento é em São José dos Campos, olha só que Olha. bacana. Uhum. E 65% é em todas essas cidades que eu falei no início. Então, foi com ela. E aí, quando eu tinha ela do meu lado, a minha esposa, pra isso, ela é extraordinária, cara, porque até quando eu tomava decisão errada, ela falava assim pra mim, poxa, você vacilou, mas vamos embora, vamos pra cima, não vou ficar condenando você não. Aham. E isso daí deixava uau, né, vamos embora, vamos pra cima. Então, o apoio da minha esposa, cara, foi fundamental, fundamental. Se eu não tivesse o apoio dela, eu falo para você, nessas crises de 2015 ali, no final de 2014, eu acredito que eu teria desistido, viu, Henrique? Eu É. acredito. Porque o meu pai, ele não entendia tanto, Henrique. Ele, ele falava assim, tem uma coisa que uma vez ele chegou para conversar comigo e ele falou assim, ó, ele faleceu em ano passado, né, no fim do ano passado, foi muito difícil para ele. Então, uma Uhum. vez ele falou assim para mim, Henrique, ele falou assim, Thiago, você pode vender remédio, não tem problema. Só que você tem que arrumar um emprego também. Eu falei, poxa, pai. Eu falei, poxa, ele falou sério. Eu falei, poxa, aí você tá brincando. E aí, Essa é uma a das minha coisas esposa, ela que a profissão de vendedor tem que enfrentar, né? tem. Às vezes você chega num lugar assim, meio-dia para fazer. Ah, você trabalhou hoje? Poxa, sei da hora que eu acordo, eu tô trabalhando. Aí a minha esposa apoiando fez toda a diferença. Ela faz isso ficar de pé. Quando alguém está do seu lado, ela está te apoiando, porque assim, se ela tivesse me condenando, cara, mas não faz assim, é muito difícil. Não, sai fora dessa vida. A gente acredita, cara. Por quê? A gente quer ter paz. Não é verdade? Você fala assim, tá bom, não quero. Imagina, todo dia, a hora que eu chegasse em casa, eu falei pra você, a conta continua no vermelho, tá difícil, Aham. sei lá, você existe, você existe. Mas Sim. ela não, ela sempre incentivou, ela incentivou, e aí fez toda a diferença, toda. Uhum. Que legal, cara. Ela começou a viver o sonho que você tinha também. Vocês criaram um sonho aí juntos e ela te ajudou bastante. Legal, cara. Que Exatamente. bacana. É isso, cara. Se você chegar em casa todo dia aí e todo dia ficar enfrentando ó, eu te falei, eu te falei, eu te falei, a chance de desistir é grande mesmo. Então aí a gente contou um pouquinho até os 3 anos, né? E depois desses 3 anos, como que foi indo à sua empresa? Como que você foi montando a sua estrutura? Você falou que foi treinando pessoas para vender. Você já tinha esse conhecimento ou não? Você foi adquirindo no meio do caminho? Como que foi?
Então, eu acredito, Henrique, tipo assim, tudo acontece dentro de um tempo correto, né? Mas se eu tivesse adquirido esse conhecimento no início, ali com 5 anos de empresa, eu acho que eu já estava onde eu estou hoje. Entendi. Eu demorei muito, não tinha, então eu fazia tudo muito artesanalmente, né? Aí eu passou os 3 anos, 4 anos ali, aí 3 anos e meio chegou o primeiro funcionário, né? E aí ele começou a se tornar um braço direito dentro da empresa enquanto eu saía para vender. Mas em 2014 chegou o primeiro vendedor. Um vendedor que já tinha um conhecimento vasto de clientes, só que ele vendia ração, né? Não era Uhum. medicamento, mas o estabelecimento é o mesmo. E aí, quando ele chegou, ele trouxe a carteira dele, e aí trouxe 20 clientes, 30 clientes, eu já tinha 60 clientes, então somou, a gente começou a atender, e Ah, que legal. eu saí da rua em 2014, eu fui para outra área, eu fui para Taubaté, né? Enquanto ele fazia o fundo do Vale. Depois eu contratei um outro vendedor que já trabalhava com outra pasta em Taubaté, e aí ele trabalhava junto com o acessório e os meus medicamentos veterinários. Ele abriu o campo de Taubaté, eu fui para Caçapava. E aí esse Taubaté, ele também conseguia atender Caçapava. Chegou a minha esposa, eu comecei a ir para São José e por aí vai. Aí comecei a atender as cidades mais longe também, Cunha, aqui na nossa região, e foi. Aí eu contratei um vendedor em São José dos Campos, que inclusive era amigo de infância, estava no quartel, saiu do quartel. Falei, cara, vambora. Falei, vambora. Aí eu ensinei ele da forma que eu fazia e ele começou a atender São José dos Campos, está comigo até hoje. Já são, acho que, tem 8 anos de empresa, que ele tem, 2014 a 15, tem 7 anos de empresa. Que legal. Aí ele pegou e veio, comecei. Aí com isso, os clientes foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando. Um rapaz do fundo do Vale do Paraíba, que estava fazendo, ele tinha um sonho de ir para uma cidade tranquila, ficar tranquilo, e ele já tinha ali seus 60 anos. Eu falei, é Uhum. agora. Eu falei assim, então eu vou enviar você para o sul de Minas, vou te ajudar com o aluguel, e você vai abrir toda a região de sul de Minas, você vai ter uma cidade que é um sonho de consumo para você, e eu coloco outro vendedor. Lembra esse menino que eu contratei o primeiro lá em 2013? Eu Aham. tirei ele de dentro e coloquei ele para fazer vendas na rua no lugar dele, e esse eu enviei para o sul de Minas. Entendi. Aí depois eu continuei. Depois eu contratei outro para Jacareí, outro para Santa Isabel, Guarulhos, ali para aquela região. E aí foi aumentando, foi aumentando. A minha estrutura no início, até 2013, era no fundo da casa do meu pai, onde ele construiu para mim ali. Uhum. 2014, eu mudei para uma casa geminada, perto da casa dos meus pais. 2016, eu mudei para um galpão no Vila Rica, lá no Uhum. fundo do Vila Rica. Uhum. 2018, eu estou aqui no prédio próprio, agora, no Campo Belo, né, onde meu pai construiu para me alugar, né, e aí ele partiu ano passado, e aí a gente está construindo aqui agora, tem um tempo, porque não conseguia nem entrar no terreno aqui no início, né, Aham. mas onde eu estou construindo aqui do lado agora, fazendo a segunda parte que a gente está montando agora. A gente já tem um galpão próprio nosso aqui, onde aqui funciona toda a parte administrativa e separação. Lá no Vila Rica continua ainda o nosso galpão de esporte, né? E a gente está construindo a segunda parte aqui do nosso galpão. Então essa foi a trajetória. Ah, que legal. E hoje a sua estrutura tá, assim, em questão de pessoas, tá com quantas pessoas trabalhando? Hoje são 23 pessoas, direto e indireto. 23 pessoas? Que bacana, 23 cara. pessoas. Né? Que legal. 9 CLT e os outros 3 notas, né? Prestadores de serviço. Uhum. Aí tem vendedores e tem o pessoal que ajuda você aí no administrativo e lá no estoque. Aqui a gente divide assim, tem um setor de logística, dentro da logística a gente tem a expedição, que é um Uhum. setor, onde tem o responsável, tem a separação, que é outro setor, e tem o armazenamento, que é quem cuida do estoque, tanto daqui embaixo como lá de cima, né? Outro setor que a gente tem é o crédito de cobrança, faturamento, crédito de cobrança e faturamento. Fica aqui nessa sala onde eu estou agora. A gerência geral, que é comigo, aí tem a parte de marketing da empresa. A gente não Uhum. precisa focar tanto em marketing, porque a gente não vende para cliente final, né? Aham. Na média esse ano. E aí, aqui dentro também tem a parte de e-commerce, que é uma outra empresa nossa, que é a Pet Urgente, que faz as vendas via
todos os marketplaces, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, por aí vai. Que bacana, cara. Que show de bola. Expandiu bastante. E aí E. depois a gente viu que, a gente pode cortar só para mim não perder o raciocínio, Não, tranquilo. a gente viu que alguns produtos a gente conseguiria produzir, né? Então, ano passado a gente iniciou o projeto da nossa fábrica própria, a Silvestre Produtos Veterinários, onde a gente já tem 5 produtos que hoje são terceirizados, mas daqui a um tempo vai ter produção própria também. A gente está procurando a planta, já fiz certinho para cá, já arrumei o químico que vai trabalhar junto com a gente e vai ser bem bacana. Que legal, cara. Que bacana. Que legal que ver que tá dando certo, aquela ideia ali que você começou, junto, trabalhando com grande importância que seu pai ele, né, por tá te pressionando, olha o que gerou isso tudo, né, a importância daquele momento para hoje e toda a diferença que você tá fazendo na vida de 23 pessoas diretamente aí e indiretamente, então não dá nem para contar, né? Que legal, cara. Que legal. E nesses 12 anos, né? 12 para 13, né? O que que você pode falar pra gente, assim, de coisas que você acertou, que você fala assim, putz, isso foi bacana, e também coisas que não foram legais, que você fala assim, nossa, isso serviu de aprendizado. Justamente pra gente aqui deixar um alerta para essas pessoas que querem começar o seu negócio. O que que você pode apontar pra Vamos gente aí? lá. De A desafios primeira, também. ó, a primeira, a gente precisa ser resiliente. Você precisa suportar as dores. Você precisa trazer tudo com uma alta responsabilidade, sabendo que vai ser fruto do que você plantar. Se você trabalhar pouco, você vai colher pouco. Se você não se dedicar ao máximo, se você perder muito tempo no Instagram, Facebook, coisas aleatórias fora, só se você trabalhar com isso. Mas se você perder muito tempo com coisas aleatórias, não adianta. Você não vai dar certo no que você está fazendo. Então, eu acredito assim, que no início eu tinha essa garra. Então, esse foi o ponto principal. Assim, garra, determinação. Era muito difícil me desanimar. Todos falavam para mim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A mente sempre positiva, sempre positiva, isso vai levar você no lugar que você vai mais rápido, né? Agora, então, pacote, cara, seja forte, seja forte no que você está fazendo e trabalhe bastante. Agora sim, de forma inteligente também, né? Não adianta também a gente ficar com a mão na massa e tem que estar planejado. Agora, o Aham. maior erro que eu cometi, a demora para entender que uma gestão super organizada te leva para níveis mais rápidos, de forma assim, praticamente você economiza anos na sua caminhada. Então, assim, Perfeito. você está começando um negócio hoje que fatura pouco, né? Às vezes você fatura pouco, você pensa assim, eu faturo muito pouco e as vendas são poucas. Eu não preciso criar uma planilha. Quando eu começar a crescer, deixa eu falar uma coisa para você. Se você já está começando falando que quando você crescer, você vai começar a se organizar, você não vai se organizar quando você crescer. E quando você tiver maior, o risco de você quebrar por falta de organização é muito grande. Então, se você tem uma venda hoje, saiba qual é o seu custo, saiba qual é o seu lucro e saiba quem é o seu cliente. Tenha isso numa planilha, o seu lucro, o seu custo. Começou a crescer, qual que é o imposto disso, quanto eu pago disso, quanto eu pago disso. Tiago, mas no início eu estou fazendo 2 vendas, faça assim, que vai ser algo que vai treinar o seu cérebro. Daqui a pouco, tá, eu comecei, o Henrique, no início, eu fazia, tipo assim, 50 vendas no mês, 60 vendas. Eu só sabia quanto eu vendia. Não sabia nem para onde ia as coisas. Aham. O meu estoque, eu com 2 anos de empresa, o meu estoque ainda não estava 100% no sistema. Eu comprava coisas que eu já tinha. Então, às vezes a gente coloca a culpa no Brasil, um monte de coisas, só que a gente olha para o nosso estoque e não está anotado numa planilha. Nem no estoque, Então, a tá na gente está planilha. comprando Uhum. aí a gente está comprando coisas que a gente já tem, a gente está postando caixas, a gente descobre coisas que a gente já tem e está comprando de novo. Então, o erro da maioria das vezes é nosso, por isso que o senso de autorresponsabilidade é muito bom, né? Então, isso aí fez eu apanhar muito, Henrique. Eu demorei muito. Quando eu entendi isso, em 2016, 2017, né, eu vendia muito, Henrique, ali em 2015.
Eu vendia muito e não ganhava nada, cara. Vendia. Cara, eu pagava tudo e faltava, eu tinha que usar cheque especial. Tá? Meu Deus, cara, que quando eu coloquei tudo ajustado dentro de um sistema até meio precário que eu contratei, eu comecei a olhar tudo. Falei, uau, é aqui, tô ferrando, é aqui. Quando eu passei, imprimi aqueles papéis, eu olhava, uau, olha, isso tem muito, isso tem tanto. Aí até em 2020 eu contratei o melhor sistema do Brasil para a distribuidora. Fiz um investimento louco, doido. Cara, eu falar a verdade, hoje eu trabalho 60% menos em administração. E eu tenho tempo para pensar em investimento, tempo para pensar por quê? Porque hoje tudo é tipo, você tirar um veneno de rato aqui, um verniz de cachorro aqui, eu vou saber daqui 30 dias para onde ele foi, o que aconteceu, tudo. Então, quanto mais organizado você é, mais fácil vai ser o processo de crescimento. Minha maior dor foi essa, falta de organização. Que legal, cara, que bacana. Eu vejo muito isso acontecendo mesmo com as pessoas que eu converso, com que eu estudo também, né? E bacana você ter falado isso aqui, só para você entender também e o pessoal também saber também. Eu gosto de ficar batendo bastante nisso, porque eu acho que é uma das coisas que o negócio quebra também é isso, é a questão, a pessoa começa o seu negócio próprio, só que ela não sai da parte operacional. Ela não faz isso, ela não faz uma profissionalização do seu negócio, né? Ela continua ali, e isso aqui até no meu negócio de prestação de desenho, da Syncad, aconteceu também, custou o crescimento da minha empresa, né? Que foi ficar no operacional e não ir para a gestão, não ir para o estratégia, né? E eu falo para as pessoas assim também, ó, pensa nisso, começou o negócio, no começo não tem jeito, tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo e como você falou, é legal você fazer tudo já de forma organizada, né? Mas o quanto antes você deixar essa parte operacional, o seu negócio vai crescer muito mais rápido, né? Eu gosto de bater sempre nisso, porque é uma questão que está também vinculada com isso que você falou, de organização, né? Exato. Puxa, Henrique, isso que você está falando é uma dica de ouro. Dica de ouro. Você sabe por que a gente não sai do operacional? Porque, primeiro, a gente passou todo o processo de construção do negócio. Uhum. E a gente, como brasileiro, principalmente a gente no Vale do Paraíba, que é uma cultura 100% industrial, a gente acha que trabalhar é mão na massa. É mão na massa, só mão na massa. Chega uma hora que se você fazer só isso, vai te limitar. E fora que você vai cansar, porque você já vai estar fazendo isso há tantos anos, há 5, 6, 7 anos, você vai estar fazendo isso e você vai ver que não vai travar, o resultado ele vai travar, não vai romper, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Aí você puxa a vida e você vai cansar por conta disso. Porque você às vezes fica com vergonha. Não, eu não vou ficar sentado no computador para fazer uma gestão e as pessoas trabalhando na minha volta, porque não é. Tem que estar junto, tem que mostrar que não, você tem que treinar. E treinar as pessoas. Às vezes você vai levantar mais tarde. Porque se você levantar muito cedo, você não vai conseguir pensar como mais tarde. Às vezes você vai dormir, se você for um cara noturno, você vai dormir de madrugada, você vai dormir mais cedo, não sei. Mas você tem que ver qual o horário que você pode produzir mais sem esquentar a cabeça. Você não é mais CLT que precisa bater na tecla ali das 8 horas por dia. Não. Então você tem que achar o melhor espaço que você tem para produzir mais e você tem que sair da operação. Essa dica é dica de ouro. Tem que pensar na gestão. Eu vejo muitas pessoas errando nesse ponto aí. E eu falo assim porque eu errei também nesse ponto. Eu gosto sempre de tá falando isso, colocando isso, né? Com mais essa dica que você deu para justamente as pessoas ficar atentas a isso também. Legal, Thiago. Bacana aqui a gente tá conversando. Tô aprendendo bastante com você, com a sua história também aí. Tenho certeza que outras pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui estão aprendendo também, tá certo? Gratidão por você estar compartilhando tudo isso. E agora a gente indo pro final, né, da nossa entrevista. Eu queria ficar aqui bastante tempo aprendendo, conversando.
Só que aqui a gente tem que preocupar com a questão do tempo também do vídeo, né? Como eu estou falando para outras pessoas que eu estou entrevistando, eu vou ter meu podcast ainda para falar sobre empreendedorismo. Então lá vai dar para a gente conversar mais, vai dar para a gente explorar mais, né? A sua história. Tenho certeza que tem muita coisa ainda, né? Tudo E bom, eu né? gostaria também para finalizar, você falar um pouquinho também do seu projeto que você tem na igreja também, que eu acredito que é muito bacana, que é um pilar que também dá sustentação para você manter o seu negócio também, né? Exatamente. Aí vamos lá, agora a gente vai para o nosso primeiro trabalho. Esse eu considero como primeiro trabalho. Eu participo de uma igreja, no centro da cidade, aqui em Pindamonhangaba, uma igreja que ela não prega religião, é uma igreja aberta para todos. E dentro tem várias divisões. Eu e minha esposa cuidamos da juventude, então do pessoal até 30 anos ali. Eu e minha esposa a gente sempre está disponível para servir. Então, dentro a gente faz vários trabalhos, né? A gente faz um trabalho contra suicídio, depressão, ansiedade, direção para quem não tem direção dentro de casa dos pais. A gente ajuda em várias, numa cultura emocional bem, bem forte, né? E ajuda a pessoa ali no relacionamento dela com Jesus. Isso começou em 2015, porque eu perdi uma filha, né? Eu tive minha filha com 4 anos de idade, ela sofreu um acidente, né? Eu estava num espaço de festa, eu não estava junto com a minha esposa, e ali ela sofreu um acidente e ela partiu, com 4 anos de idade, ela faleceu. E aquilo ali desabou, caiu no chão, né? Fiquei desesperado, eu, minha esposa. E aí, quando a gente chegou no velório, a gente recebeu um convite para participar da igreja e tal. Aí eu não gostava muito, falava, não quero esse negócio de igreja, não, tal. Mas só que aí eu vi que depois era necessário. Quando eu fui, eu recebi um amor muito, muito, muito grande das pessoas. E aí, na verdade, começou uma caminhada nova, onde a gente, como empreendedor, às vezes a gente fica muito desconfiado de todo mundo, assim, Uhum, tal, né? Até por ser um meio que, às vezes, tem muita gente que passa muita perna e tal, e por aí vai. uhum, Mas aí eu comecei a ver que realmente pessoas, elas se doam mesmo, doam a vida para amar pessoas, para cuidar de pessoas. E foi nesse processo que a minha esposa foi 100% restaurada. Pessoas investiram na gente. A gente teve, pra você ter ideia, a gente recebia 3, 4 visitas por semana de pessoas aleatórias que queriam saber como a gente estava e levava comida pra gente, e levava pratos que a gente gostava, e levava a gente para passear, e pegava minha esposa, levava para os lugares, e eu não conhecia essa cultura, eu falava, não existe isso mesmo. que Eu bacana, acho que Thiago. as pessoas querem, para mim, mas ainda, achei que ainda no início as pessoas fazendo tudo isso, eu achava que alguém estava com alguma segunda intenção, vai pedir Uhum. dinheiro, vai pedir isso, vai pedir aquilo. Só que não, as pessoas se doam mesmo por amor. Eu falei, cara, eu quero viver isso pra mim, né? Nesse tempo eu morei um ano em São José dos Campos, eu estava lá, aí eu conheci essa igreja lá, né? É uma das maiores igrejas do Brasil, né? E aí ela tem aqui em Pindamonhangaba, também na frente da ferroviária, e eu comecei mudei para cá. E aí eu comecei a frequentar pessoas, porque eu acho assim, tudo que você aprende, gente, tudo que você aprende, se você não compartilha, parece que não tem sentido. Não faz sentido, né? Todo dinheiro não faz, sabe por quê? Naquele dia lá que eu perdi minha filha ainda, eu estava sentado, né, ali na calçada do pronto-socorro. Ela é minha filha de coração, viu? Ela era filha da esposa, só que desde Uhum, nova ali é minha filha. uhum. Eu sentei ali, cara, e eu pensei, todas as vezes que eu tinha feito, tudo que minha empresa já valia, eu não trazia ela de volta. Entendi. Eu não podia pagar lá para voltar. Faz ela voltar aí, ó. Eu pago tanto. Sim. Então, o propósito da vida, ele é conectado com a felicidade. Eu acredito que o homem ele só é 100% feliz, o homem falando homem e mulher. Ele só é 100% feliz quando ele está fazendo algo próximo. Tá Senão vai faltar transbordando, alguma né? coisa. Está transbordando. Senão vai faltar alguma coisa. Vai faltar, vai faltar. E hoje eu dediquei a vida para isso. Eu dedico a minha vida para servir pessoas. Ontem mesmo, estava sentado com um rapaz tomando um café, conversando. Uma história de vida terrível. O pai tentou matar ele com uma arma, a mãe teve que fugir, eles moraram aleatoriamente em
alguns lugares por aí. Aí eles conheceram uma igreja também e agora chegaram aqui na igreja da cidade em Pinda. E a gente vai fazer o acompanhamento emocional dele agora, para ele viver uma vida abundante. Então eu Que acredito legal, que você que tem bacana, cara. conhecimento para você compartilhar. Fora do bicho aí, história da igreja que a gente participou, meu Deus, aí tem que ser um podcast mesmo. O povo vai chorar, é muito. Ah, vamos na oportunidade que tiver aqui, vamos conversar sobre isso também, porque a questão do empreendedorismo está ligada a tudo isso, tudo que está em volta. Se não está bem o seu pessoal, o seu, né, ali o seu ambiente, cara, é difícil o seu negócio dar certo também, cara. Verdade, verdade. Pura E a verdade. gente entender essa questão de transbordar, de não só acumular para você, a gente começa a entender um pouco a razão por que a gente está aqui, né? Começa a dar sentido para a nossa vida, né? Exato. E assim, quando a gente começa a ser pessoas, assim, a transbordar, né, é tão prazeroso, você se torna tão humano. Porque, assim, você no empreendedorismo, às vezes as pessoas te colocam num lugar que, na verdade, não é real. E aí, quando você está com as pessoas, isso faz com que você volte para o centro mesmo da Perfeito. vida. Você fala, cara, não, peraí. Eu já deixei, Henrique, agora, ó, é até irresponsabilidade, mas responsabilidade também. Aham. Eu já deixei de participar de algumas reuniões da empresa para estar sentado com pessoas, para estar ouvindo história e poder direcionar ela para fazer alguma coisa. Eu te garanto que a colheita da semeadura foi muito maior do que se eu tivesse na reunião. Nossa, que Então, eu legal, cara. acredito assim, que você tira o seu tempo para você ouvir pessoas, chorar junto com pessoas, dar risada junto com pessoas, isso vai mudar a sua vida. E você é chamado para dar destino, né? Então, se as pessoas elas vêm até você, você já tem que entender. Isso é uma conexão divina. Então, se elas vêm até a mim, eu tenho algo para dar. Então, Perfeito. não retém, não. Porque se você reter, a fonte vai secar. Que legal, cara. Que história bacana. Queria até explorar mais essa história e vamos explorar quando tiver a oportunidade, né? E, e agora queria que você falasse um pouquinho, na verdade, assim, sobre os seus contatos, como que o pessoal encontra você na rede social, esse projeto que você tem da igreja, como as pessoas podem entrar em contato, tá Tá, certo? vamos lá, vamos por partes. Se você é jovem, é 30, 35 anos, e você deseja ter um tempo ali mesmo, de qualidade, você precisa de uma ajuda emocional, você precisa mais de Jesus, que a sua fé está muito abalada, então você não tem direcionamento nenhum a vida inteira, pode entrar no Instagram, do Thiago Capelo, _eleve, ou no Eleve Ainda, né? Ali você pode procurar a gente está 100% disponível todo sábado, às 7 horas, a gente está na igreja da cidade em Pinda ali. E aí, se você tem acima da cidade, você pode procurar a própria igreja da cidade no Pinda, todo domingo, às 10 e às 6. Uma igreja que tem religião aberta para todos e cuida muito do emocional, tá? Pode ir lá. Que legal. Agora, se você quer comprar medicamento, você é pessoa física e você deseja comprar medicamentos com preço muito bacana, quase de atacado, né? Você vai entrar no Instagram da Pet Urgente. Pet Urgente. Vai mandar uma mensagem, o pessoal vai te responder bem rápido lá. E você pode comprar, né? Se você tem um estabelecimento, aí é com a Medvet Animal Distribuidora. Aí você entra em contato no Instagram da Medvet Animal Distribuidora e coloca lá o seu nome, o vendedor já vai te atender e vai marcar a visita, vai pessoalmente aí te atender para te apresentar o catálogo. Que legal. Depois eu pego com você certinho esses contatos e coloco aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Show de E bola. Thiago, e pra gente terminar, cara, primeiramente gostaria de agradecer, né, você ter topado bater esse papo aqui com a gente no Empreender a Mais. A sua história é linda, a sua história é uma história que com certeza vai ajudar muitas pessoas a motivar, a estar atenta a tudo isso que você falou, tudo isso que você contou aqui pra gente. Gostaria de agradecer, cara, agradecer de verdade, de coração, por você ter topado aí de pronto aí
Eu sei que o seu horário aí é bem corrido, gratidão mesmo. E para a gente terminar, gostaria que você desse uma dica para essas pessoas que querem começar o seu negócio. Legal. Vamos lá, então. Eu que agradeço aí, Henrique, né? Conheço você há muitos anos. Sempre muito gente boa, legal demais, muito bom rever você. Assim, gente, uma dica que eu deixo para vocês: dominem o que vocês estão fazendo. Dominem mesmo. Se você está vendendo alguma coisa, saiba certinho que você vende, porque a credibilidade ela vem quando você demonstra confiança naquilo que você vende. Então, domine, estude bastante, de noite, de tarde, estude muito, né? Domine o que você vai vender para você poder ter resultados mais rápido, né? Então, essa é a dica que eu deixo para você aí, do seu coração, e para você também aí que está triste, né? Está desanimado aí, não desista não. Não desista. Não desista, não desista da sua vida. Você nasceu para dar certo, você só precisa reconfigurar algumas coisinhas aí na sua mente, mas Deus está com você e eu tenho certeza que seu futuro é extraordinário. Que legal, cara, que bacana. Fechamos aqui com chave de ouro. Gratidão, viu, Thiago? E É isso aí, parabéns, Henrique. Deus parabéns, abençoe. parabéns muito por esse projeto aí na igreja. Show de bola. Eu que agradeço. E vamos juntos, né? Vamos juntos aí. Vamos para cima. Tá, joia. Tchau, tchau. Abraço. Um abração. E aí, que história bem bacana do Thiago, né? Um exemplo bem legal, assim, dessa questão que ele falou pra gente de ter um plano A, de focar nesse plano A, de não desistir, é, de ter foco, né, naquilo que você está fazendo, de amar o que você está fazendo e continuar, ter persistência. E bem legal essa história também dele de estar ajudando o próximo, de estar transbordando, ajudando jovens, né, com a igreja onde ele atua. Bem legal, né? E você gostou também dessa história? Deixa aqui pra gente um comentário, pra gente empreender mais, pro Thiago, pra história dele. Curta esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que essa história de alguma forma vai ajudar e se inscreva no canal, que semanalmente a gente vai estar aqui colocando conteúdo para te ajudar, para você que quer começar o seu negócio, que já começou, e para você também que quer desenvolver, né, como pessoa, assim, através dessas histórias aqui desses empreendedores, tá certo? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.